Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. O mundo da tecnologia não para, e a cada segundo, uma nova inovação surge para mudar completamente a forma como a gente vive, trabalha e se conecta. De gigantes como a Nvidia e a Samsung, a movimentos estratégicos de países inteiros, como o Brasil, estamos vivendo uma verdadeira revolução silenciosa, mas com um impacto gigantesco no nosso dia a dia. Você já parou para pensar como vai ser o seu celular daqui a alguns anos? Ou como a inteligência artificial vai estar ainda mais presente na sua vida? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas transformações. Eu sou o Castanhari, e hoje a gente vai dar aquele giro completo pelas principais movimentações que estão redefinindo o futuro da tecnologia no mundo. Vamos falar sobre chips de IA que pensam mais rápido que um piscar de olhos, sobre o seu próximo smartphone que vai te entender como nunca, robôs que podem se tornar parte da família e até mesmo sobre o Brasil buscando seu lugar ao sol nesse cenário super competitivo. É muita coisa, eu sei, mas a gente vai destrinchar tudo isso junto. Prepare-se para uma viagem que vai dos laboratórios de pesquisa mais avançados do planeta até o seu bolso, passando pelas linhas de montagem que estão construindo o amanhã. A gente vai conectar os pontos e entender o que essas notícias realmente significam para nós, consumidores e entusiastas da tecnologia. O futuro está sendo escrito agora, e você vai ficar por dentro de cada capítulo dessa história. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora conferir tudo isso agora. Para começar, vamos falar de uma empresa que virou sinônimo de inteligência artificial, a Nvidia. Ela já era uma gigante no mundo das placas de vídeo para games, mas nos últimos anos, a Nvidia encontrou uma verdadeira mina de ouro nos chips para IA. E agora, eles deram mais um passo gigantesco para consolidar esse domínio. A empresa fechou um novo acordo estratégico, que não foi só mais um aperto de mãos corporativo, mas sim uma jogada de mestre para acelerar a chamada inferência em tempo real. Mas, Castanhari, o que diabos é inferência? Pensa assim, treinar uma IA é como ensinar uma criança a reconhecer um gato. Inferência é quando essa criança, já treinada, vê um gato na rua e diz: olha, um gato. É a IA aplicando o que aprendeu. E fazer isso em tempo real, de forma instantânea, é o santo graal da tecnologia. Esse novo acordo foca em duas coisas que são cruciais: eficiência energética e velocidade de resposta. Antigamente, para ter um processamento de IA poderoso, você precisava de servidores que consumiam a energia de uma cidade pequena e esquentavam mais que o Saara. A Nvidia está mudando esse jogo. Os novos designs de chips prometem entregar um poder de processamento absurdo com um consumo de energia muito menor. Isso não só barateia a operação de data centers, como também abre portas para que essa inteligência artificial poderosa seja embarcada em dispositivos menores, mais próximos de nós, como carros, drones e até mesmo no seu celular. O impacto disso no mercado é brutal. A concorrência, como AMD e Intel, que já corria atrás, agora vai ter que suar ainda mais a camisa. A Nvidia não está só vendendo o chip. Ela está vendendo um ecossistema completo, com software e hardware otimizados para trabalharem juntos. Isso cria uma barreira de entrada enorme para outras empresas. Para as aplicações práticas, isso significa assistentes virtuais que respondem instantaneamente, sem aquele pensando, carros autônomos que tomam decisões em milissegundos para evitar um acidente, e diagnósticos médicos por imagem que são feitos na hora, com uma precisão que antes era impensável. Imagine um sistema de segurança que não só detecta um movimento suspeito, mas que analisa o comportamento em tempo real e consegue prever uma invasão antes que ela aconteça. Ou uma plataforma de games em nuvem que gera cenários e personagens com IA que reagem de forma única a cada jogador, criando uma experiência que nunca se repete.
Estamos falando de uma tecnologia que deixa de ser apenas reativa para se tornar preditiva e proativa. A velocidade e a eficiência que a NVIDIA está buscando são os pilares para essa nova era da computação. O que a gente precisa ficar de olho é como o mercado vai reagir. Será que outras empresas vão conseguir criar alternativas viáveis? Ou a NVIDIA vai se tornar a força monopolista da era da IA? Uma coisa é certa: a corrida pela supremacia da inteligência artificial está mais acirrada do que nunca, e a NVIDIA acabou de colocar um carro de Fórmula 1 para competir contra carros de passeio. O futuro da IA está sendo moldado por esses pedacinhos de silício, e eles estão ficando assustadoramente rápidos e inteligentes. Agora vamos sair dos data centers e ir para algo que está na palma da nossa mão: o smartphone. E quando a gente fala de Android, é impossível não falar da Samsung. A empresa está se preparando para lançar a One UI 8, a nova versão da sua interface, e os rumores apontam que o foco é total na experiência do usuário e em recursos inteligentes. A ideia não é só colocar mais funções, mas fazer com que o seu celular te entenda de verdade, se antecipando às suas necessidades e se tornando uma ferramenta muito mais pessoal e intuitiva. A Samsung percebeu que a guerra não é mais só sobre quem tem o processador mais rápido ou a câmera com mais megapixels, mas sobre quem oferece a experiência mais fluida e inteligente. Uma das grandes novidades que estão sendo preparadas são os widgets dinâmicos. Pensa nos widgets que a gente já tem hoje, mas com esteroides. Eles não seriam apenas atalhos estáticos na sua tela inicial, mas sim janelas vivas de informação que mudam de acordo com o seu contexto. Por exemplo, de manhã, o widget de calendário pode te mostrar seus compromissos do dia. Na hora do almoço, ele pode se transformar e sugerir restaurantes próximos. E à noite, pode virar um controle para suas luzes inteligentes. A ideia é que a informação certa apareça para você na hora certa, sem que você precise procurar por ela. Outro ponto forte será a personalização avançada. A Samsung quer levar a customização a um novo nível, permitindo que os usuários ajustem não apenas cores e ícones, mas também o comportamento do sistema. Imagine poder criar regras do tipo: quando eu conectar meu fone de ouvido, abra o Spotify e ajuste o volume para 70%. Ou quando eu chegar no trabalho, silencie as notificações de redes sociais. Isso transforma o celular de uma ferramenta genérica para um assistente pessoal que se molda perfeitamente à sua rotina, quase como se o software aprendesse com você e se adaptasse aos seus hábitos. A integração do ecossistema Galaxy também vai ser aprofundada. A Samsung quer que seu celular, tablet, relógio e notebook conversem entre si de uma forma tão transparente que você nem perceba a transição. Começar a escrever um e-mail no celular e terminar no tablet com um clique, ou usar o seu smartwatch como um controle remoto avançado para a câmera do seu telefone, são apenas alguns exemplos. A ideia é criar um ecossistema tão coeso e funcional quanto o da Apple, que é um dos grandes trunfos da concorrente. É a Samsung dizendo: nossos aparelhos não são apenas produtos isolados, eles são parte de uma experiência única. Por fim, e muito importante, a One UI 8 deve trazer reforços significativos em acessibilidade e privacidade. Novas ferramentas para pessoas com deficiência visual ou auditiva, e um painel de privacidade ainda mais robusto, que te dá um controle granular sobre quais dados cada aplicativo pode acessar e quando. Em um mundo onde nossos dados são cada vez mais valiosos, ter essa transparência e controle é fundamental. A Samsung está apostando que um sistema mais humano, inteligente e seguro é o caminho para conquistar de vez a lealdade dos usuários. E se a gente saísse do mundo digital e fosse para o físico? A LG, outra gigante sul-coreana, está dando um passo ousado no futuro da robótica de consumo. Eles revelaram um novo robô doméstico que parece ter saído de um filme de ficção científica.
Mas o que chama a atenção não é só o design futurista, e sim duas características que podem mudar o jogo: braços articulados e, pasmem, inteligência emocional. Sim, um robô que não só executa tarefas, mas que também consegue, em teoria, sentir o ambiente e interagir com as pessoas de uma forma mais humana. Isso é um salto gigantesco em relação aos robôs aspiradores que a gente conhece. Os braços articulados são o que tornam este robô verdadeiramente útil em casa. Enquanto um robô aspirador só limpa o chão, este novo protótipo da LG pode, por exemplo, pegar uma garrafa de água na geladeira e te entregar, colocar a louça na lava-louças ou até mesmo regar as plantas. As articulações são projetadas para serem delicadas e precisas, permitindo que ele manuseie objetos frágeis sem quebrá-los. A ideia é que ele se torne um verdadeiro assistente doméstico, capaz de realizar tarefas que hoje exigem um ser humano, liberando nosso tempo para outras atividades. Mas a parte mais impressionante é a tal da inteligência emocional. O robô vem equipado com câmeras e sensores que, combinados com algoritmos de IA, permitem que ele reconheça expressões faciais e o tom de voz das pessoas. Se ele percebe que você chegou em casa com uma cara de cansado, ele pode perguntar se você quer que ele coloque uma música relaxante para tocar. Se ele vê as crianças sorrindo, ele pode iniciar uma brincadeira ou contar uma piada. É uma tentativa de criar uma interação mais natural e empática, transformando o robô de uma mera máquina em um companheiro. Claro que isso levanta um monte de questões éticas e filosóficas. Até que ponto queremos que uma máquina sinta ou finja sentir emoções? Mas do ponto de vista tecnológico, é um avanço incrível. A LG está apostando que o futuro dos robôs domésticos não é apenas sobre funcionalidade, mas também sobre companhia. Ele foi projetado para ser um hub móvel para a casa inteligente, controlando luzes, termostatos e outros aparelhos, além de ser um ponto de segurança, patrulhando a casa quando você não está. Este robô representa uma nova fase da robótica de consumo. Estamos saindo da era dos robôs de tarefa única para a era dos robôs multifuncionais e sociais. Ele ainda é um protótipo e provavelmente vai custar uma fortuna quando for lançado, mas ele nos dá um vislumbre fascinante de como pode ser o nosso futuro doméstico. Um futuro onde a tecnologia não só nos serve, mas também interage conosco de uma forma muito mais profunda e, quem sabe, até afetuosa. A linha entre máquina e companheiro está ficando cada vez mais tênue. Agora vamos trazer a conversa aqui para casa. Em meio a essa corrida tecnológica global, onde o Brasil se encaixa? Por muito tempo, nosso país foi visto como um mero consumidor de tecnologia estrangeira. Mas isso está começando a mudar. O Brasil está fazendo investimentos significativos e estratégicos em áreas-chave como semicondutores, inteligência artificial e supercomputação. O objetivo é claro e ambicioso: reduzir a dependência externa e construir uma soberania tecnológica. É o Brasil tentando deixar de ser um passageiro para se tornar um piloto nesse voo para o futuro. Um dos pilares dessa estratégia é o investimento na produção de chips. A gente viu na pandemia como a falta de semicondutores parou indústrias no mundo todo, inclusive a nossa. Ter a capacidade de projetar e, eventualmente, fabricar nossos próprios chips é uma questão de segurança nacional e econômica. O governo e a iniciativa privada estão injetando dinheiro em centros de pesquisa e em empresas como a Ceitec, buscando capacitar engenheiros e criar a infraestrutura necessária para entrar nesse mercado, que é extremamente complexo e caro. Não vamos competir com a TSMC ou a Samsung da noite para o dia, mas o foco é em nichos específicos, como chips para o agronegócio ou para o setor de energia. Em paralelo, os investimentos em inteligência artificial estão crescendo. Universidades e startups brasileiras estão desenvolvendo soluções de IA focadas nos nossos problemas.
Temos pesquisadores criando algoritmos para otimizar a produção agrícola, monitorar o desmatamento na Amazônia com mais precisão e até para melhorar o diagnóstico de doenças tropicais. O governo tem lançado editais e programas de fomento para criar uma rede de centros de pesquisa em IA, conectando a academia com as necessidades da indústria. A ideia é criar um ecossistema onde a inovação em IA possa nascer e prosperar aqui. E para dar suporte a tudo isso, entra a supercomputação. Para treinar modelos de IA complexos ou para projetar um chip, você precisa de um poder de processamento gigantesco. O Brasil tem investido em supercomputadores, como o Santos Dumont, no Laboratório Nacional de Computação Científica. Essas máquinas incríveis, capazes de realizar bilhões de cálculos por segundo, são ferramentas essenciais para a pesquisa de ponta. Elas permitem que nossos cientistas e engenheiros possam competir em pé de igualdade com pesquisadores de outros países em diversas áreas, da genômica à previsão do tempo. Essa busca pela soberania tecnológica é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Os desafios são enormes: falta de mão de obra qualificada, burocracia e a necessidade de investimentos contínuos e de longo prazo. Mas os primeiros passos estão sendo dados. Através de parcerias estratégicas com outros países, incentivos fiscais para empresas de tecnologia e o fortalecimento da nossa base de pesquisa, o Brasil está plantando as sementes para, no futuro, colher os frutos da inovação e ter um papel mais relevante no cenário tecnológico mundial. É um projeto de nação que merece nossa atenção e torcida. Agora vamos acelerar para o mundo automotivo, que está passando por uma das maiores transformações de sua história, a eletrificação. E no coração de todo carro elétrico, existe um componente que define quase tudo: a bateria. A Honda, uma das maiores montadoras do mundo, fez um movimento extremamente estratégico que mostra para onde o mercado está indo. Ela decidiu assumir o controle total de uma fábrica de baterias nos Estados Unidos, que antes era uma joint venture, uma parceria. Isso pode parecer um detalhe corporativo, mas, na verdade, é uma mudança gigantesca na estratégia global da empresa. Por que isso é tão importante? Porque quem controla as baterias, controla o futuro dos carros elétricos. A bateria é o componente mais caro e mais complexo de um veículo elétrico. Ao assumir o controle total da fábrica, a Honda deixa de depender de um parceiro e passa a ter autonomia sobre o design, a química e, principalmente, o volume de produção de suas próprias baterias. Isso dá a ela uma flexibilidade enorme para inovar e para garantir que não vai faltar bateria para os seus carros, um problema que já assombrou muitas montadoras. É uma declaração de independência. Essa decisão impacta diretamente a produção de veículos elétricos da Honda. Com o controle da fábrica, ela pode acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias de bateria, buscando mais autonomia, recargas mais rápidas e custos menores. Ela pode otimizar a bateria para cada modelo de carro, em vez de usar uma solução de prateleira do parceiro. Isso significa que os futuros carros elétricos da Honda podem chegar ao mercado mais baratos, com maior alcance e mais eficientes, o que é uma vantagem competitiva gigantesca. Essa atitude da Honda não é um caso isolado. Ela reflete uma tendência crescente na indústria automobilística, a verticalização da cadeia produtiva. Montadoras como Tesla, Volkswagen e agora a Honda estão percebendo que, na era elétrica, não dá para simplesmente comprar as peças mais importantes de fornecedores. Elas precisam dominar a tecnologia de ponta internamente. É uma mudança de mentalidade, saindo do modelo de montadora para se tornar uma empresa de tecnologia sobre rodas. Controlar a produção de baterias é tão vital quanto era controlar a produção de motores a combustão no século passado. O que a gente pode esperar a partir de agora? Uma corrida ainda mais intensa pelo domínio da tecnologia de baterias. A Honda, ao fazer esse movimento nos Estados Unidos, também está se posicionando para aproveitar os incentivos do governo americano para a produção local, o que pode baratear ainda mais seus carros. Para nós, consumidores,
Essa competição é ótima. Ela vai acelerar a inovação, derrubar os preços e, no final das contas, tornar os carros elétricos mais acessíveis e melhores para todo mundo. A Honda pisou fundo no acelerador da eletrificação, e as outras montadoras vão ter que correr para acompanhar. Falando em gigantes da tecnologia, não poderíamos deixar de falar da Apple. Enquanto a Samsung e outras marcas já estão na sua quarta ou quinta geração de celulares dobráveis, a Apple tem se mantido em um silêncio quase misterioso sobre o assunto. Mas, como sempre, nos bastidores, a história é bem diferente. Rumores cada vez mais fortes indicam que a empresa de Cupertino está avançando a passos largos com seu projeto de um iPhone dobrável. E conhecendo a Apple, quando ela finalmente entrar nesse jogo, provavelmente será para mudar as regras completamente. O grande desafio da Apple não é simplesmente fazer um telefone que dobra. O desafio é fazer um telefone que dobra com o padrão de qualidade e a experiência de uso que os consumidores da marca esperam. A gente já viu os problemas das primeiras gerações de dobráveis de outras marcas: vincos na tela, durabilidade questionável e uma sensação de produto beta. A Apple, historicamente, prefere esperar e lançar um produto mais maduro e polido do que ser a primeira a chegar no mercado. Por isso, eles estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento para criar um display flexível que seja resistente e que não tenha um vinco visível. Outro ponto crucial é o software. Não adianta ter uma tela que dobra se o sistema operacional não souber o que fazer com ela. A Apple estaria trabalhando em uma versão especial do iOS que se adapta de forma inteligente aos diferentes modos de uso do aparelho. Imagine um iPhone que, quando aberto, se transforma em um mini iPad com aplicativos em tela dividida e uma interface otimizada para a produtividade. Quando semi-aberto, ele poderia se tornar um pequeno notebook, com o teclado na parte de baixo e o conteúdo na de cima. A integração perfeita entre hardware e software é a marca registrada da Apple. E com o dobrável, isso será mais importante do que nunca. E qual seria o impacto disso na linha iPhone? Um iPhone dobrável não seria apenas mais um modelo. Ele teria o potencial de redefinir o segmento premium da Apple e talvez até canibalizar as vendas do iPad mini. Poderia ser um novo Halo Product, um produto topo de linha que puxa a imagem de inovação da marca para cima. A Apple poderia posicioná-lo como a ferramenta definitiva de produtividade e entretenimento portátil, unindo o melhor de um iPhone e de um iPad em um único dispositivo. Ainda há muitas perguntas no ar. Qual será o formato? Um que dobra na vertical como o Galaxy Z Flip ou na horizontal como o Z Fold? Qual será o preço? Com certeza será um dos produtos mais caros que a Apple já lançou. Mas uma coisa é certa: o projeto existe e está em desenvolvimento avançado. A entrada da Apple no mercado de dobráveis pode ser o catalisador que faltava para essa tecnologia se tornar verdadeiramente popular e sair do nicho de entusiastas. O futuro da linha iPhone pode ser, literalmente, mais flexível. A gente já falou da Honda assumindo o controle da sua produção de baterias, mas existe uma outra revolução acontecendo dentro das baterias. Uma que promete mudar não só os carros elétricos, mas todo o nosso cenário energético, as baterias de estado sólido. A indústria está acelerando como nunca o desenvolvimento dessa tecnologia, que é vista como o próximo grande salto evolutivo, desde as baterias de íon de lítio, que usamos hoje em praticamente tudo, dos nossos celulares aos carros da Tesla. Mas o que é uma bateria de estado sólido e por que ela é tão especial? Para entender, vamos pensar em uma bateria de íon de lítio tradicional. Dentro dela, existe um material líquido ou em gel, chamado eletrólito, que permite que os íons de lítio se movam entre o polo positivo e o negativo, gerando energia. O problema é que esse eletrólito líquido é inflamável, o que gera riscos de segurança, e ele também limita a quantidade de energia que pode ser armazenada.
Na bateria de estado sólido, como o próprio nome diz, esse eletrólito líquido é substituído por um material sólido, geralmente uma cerâmica ou um polímero. E quais são as vantagens disso? A primeira e mais importante é a segurança. Sem um líquido inflamável, o risco de incêndios e explosões, que assombra os carros elétricos e outros dispositivos, é drasticamente reduzido. A segunda vantagem é a densidade de energia. Baterias de estado sólido podem armazenar muito mais energia no mesmo espaço. Na prática, isso significa um carro elétrico com autonomia de 1.000 km ou mais, ou um smartphone que dura vários dias sem precisar recarregar. É um salto de performance gigantesco. Além disso, elas prometem recargas muito mais rápidas. Como o eletrólito sólido é mais estável, ele suporta correntes de recarga mais altas, sem degradar. Imagine poder recarregar 80% da bateria do seu carro elétrico em apenas 10 ou 15 minutos, o mesmo tempo que você leva para tomar um café. Isso eliminaria uma das maiores barreiras para a adoção em massa dos veículos elétricos, a ansiedade de autonomia e o tempo de recarga. A vida útil delas também tende a ser maior, suportando muito mais ciclos de carga e descarga antes de perderem capacidade. O impacto dessa tecnologia vai muito além dos carros. Ela pode transformar o armazenamento de energia em larga escala. Painéis solares e turbinas eólicas geram energia de forma intermitente. Com baterias de estado sólido mais baratas, seguras e eficientes, seria possível armazenar essa energia solar durante o dia para usá-la à noite, ou guardar a energia eólica para os dias sem vento, criando uma rede elétrica muito mais estável e 100% renovável. Empresas como QuantumScape, Solid Power e até gigantes como a Toyota estão investindo bilhões e já apresentam protótipos promissores. A revolução está a caminho e ela será sólida. Para fechar nosso giro pelo mundo da tecnologia, vamos olhar para um indicador que muitas vezes antecipa o futuro: o mercado financeiro. Recentemente, as ações de empresas de tecnologia na Ásia, especialmente em mercados como Taiwan, Coreia do Sul e Japão, tiveram uma alta expressiva. E o mais interessante é que esse otimismo não é só para o próximo trimestre, mas parece estar projetado para o longo prazo, com muitos analistas apontando para um ciclo de grande inovação e crescimento culminando em 2026. Mas o que está por trás dessa onda de otimismo? Um dos principais fatores é, sem surpresa, a inteligência artificial. Como a gente viu no começo do vídeo com a NVIDIA, a demanda por chips de IA, memórias de alta performance e outros componentes relacionados está explodindo. E quem são os maiores fabricantes desses componentes no mundo? Empresas asiáticas como a TSMC em Taiwan, que fabrica os chips da NVIDIA e da Apple, e a Samsung e a SK Hynix na Coreia do Sul, líderes em memórias. O mercado financeiro está apostando que essa demanda vai continuar crescendo exponencialmente, gerando lucros recordes para essas companhias. Outro fator é a expectativa de um novo superciclo de atualização de produtos. A gente está saindo de um período de inovações mais incrementais em smartphones e PCs. O mercado acredita que, até 2026, teremos a chegada de novas tecnologias disruptivas que vão motivar os consumidores a trocarem seus aparelhos. Estamos falando da popularização dos celulares dobráveis, da chegada dos primeiros óculos de realidade aumentada realmente funcionais para o consumidor final e da integração massiva de IA em todos os dispositivos, criando os chamados AI-PCs e AI-phones. Essa alta nas ações também é impulsionada pela recuperação da indústria de semicondutores. Após um período de baixa demanda pós-pandemia, os estoques estão sendo consumidos e os novos pedidos estão voltando com força. Os investidores veem isso como um sinal de que o coração da indústria de tecnologia está voltando a bater forte.
Eles estão antecipando que essa recuperação, combinada com as novas ondas de inovação, vai criar um ambiente de negócios extremamente favorável para as empresas de tecnologia asiáticas nos próximos anos. Por fim, esse otimismo também tem um componente geopolítico. Com as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, muitos países e empresas estão buscando diversificar suas cadeias de suprimentos, e países como Japão, Coreia do Sul e outros na região estão se beneficiando, recebendo novos investimentos em fábricas e pesquisa. O mercado financeiro está lendo esses sinais e apostando que a Ásia, excluindo a China em alguns setores, continuará sendo o epicentro da fabricação de alta tecnologia. Essa confiança dos investidores é um termômetro poderoso, indicando que a revolução tecnológica, longe de desacelerar, está apenas engrenando para uma nova fase de crescimento acelerado. E aí, galera, que viagem, hein? De chips de IA que aprendem mais rápido, passando por celulares que nos entendem, robôs que nos servem, até a corrida global por baterias mais potentes e a busca do Brasil por seu espaço nesse cenário. O que a gente viu hoje não são notícias isoladas. Elas são peças de um quebra-cabeça gigantesco que está montando o nosso futuro. A inteligência artificial da NVIDIA vai alimentar a experiência personalizada da One UI 8 da Samsung e a inteligência emocional do robô da LG. As baterias de estado sólido vão tornar os carros elétricos da Honda e o iPhone dobrável da Apple ainda mais incríveis. Todas essas tendências estão interligadas e se retroalimentam, acelerando a inovação em um ritmo que nunca vimos antes. Estamos vivendo em um momento de transição fundamental, onde a tecnologia está deixando de ser apenas uma ferramenta para se tornar uma extensão de nós mesmos, uma parceira no nosso dia a dia. Entender essas movimentações é entender para onde o mundo está caminhando e como nossas vidas serão transformadas nos próximos anos. A revolução está acontecendo agora, em laboratórios, fábricas e nas telas dos mercados financeiros. Se você curtiu esse giro completo pelo futuro da tecnologia, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual dessas novidades mais chamou sua atenção e compartilha o vídeo com quem curte tecnologia. Seu engajamento ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aprofundado para vocês. Eu sou o Castanhari, e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.